Boa noite, graça e paz. Que alegria estarmos novamente aqui, certo? Comigo, meu amigo Nori. Boa noite, graça e paz. Vamos começar nós orando, buscando ao Pai, agradecendo ao Pai por uma outra oportunidade que Ele nos dá. Pai maravilhoso, obrigado pela Tua fidelidade, Teu amor, Tua graça. Obrigado, Tu és tão maravilhoso, Pai. Em vermos neste momento de grandes adversidades, o quanto o Senhor tem sido bom, Pai. Muito obrigado, Pai. E não vai ser diferente desses dias, Pai. Nós queremos abençoar esse tempo, essa nossa conversa, Pai, esse tempo do G100, para que o Teu amor, Tua graça se manifeste em cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Só lembrando, queridos, a gente tem visto, o quanto Deus tem feito nesses últimos dias. Viemos de um tempo de jejum, de oração, e que nós precisamos que você nos ajude enviando o seu testemunho. É muito importante, sabe por quê? Porque isso vai glorificar ao Pai e também as pessoas se identificam com o seu testemunho, tá bom? Não esqueça, encaminha para a secretaria, você tem as informações, se tiver qualquer dúvida procure a gente, mas é muito importante nós termos o seu testemunho, ok? Então vamos lá. Nesse domingo nós temos trabalhado acerca do caráter de Jesus e um ponto importantíssimo sobre a humildade dele, porque ele foi chamado homem humilde, humilde de coração, manso e humilde de coração. Então, Nori, como você viu essa pregação de domingo, o pastor César trazendo, e essas verdades que estão relatadas em João 13, o que marcou no seu coração? Então nós vemos aqui em João 13, que Jesus demonstra aqui o mais alto da humildade, porque ele chama os discípulos, senta com eles e em dado momento Jesus tem uma atitude totalmente de humildade. Ele vai lá, ele tira a sua veste, túnica, pega uma toalha, e aí ele vai, pega uma bacia, coloca água, aí ele chama lá os seus discípulos, que estavam ali com ele, e começa a fazer o quê? Uma atitude de humildade, lavar os pés dos discípulos, aqueles que ele amava, Então ele passou essa mensagem de humildade para os discípulos, E aí aconteceu uma situação interessante, quando ele chegou até Pedro, Quando ele chegou até Pedro, Pedro questionou Jesus, Ô Senhor, vai lavar os meus pés? Aí Jesus, olha, você ainda não entende o que eu estou fazendo, mas lá na frente você vai entender. Então, Jesus aí já deu uma outra resposta a ele, Jesus já estava ali preparado para Pedro, e por causa do temperamento de Pedro, Nori? Você viu que ele falou assim, poxa, é interessante a expressão dele, Ele falou assim, Senhor, eu sou digno de ter o Senhor lavando os meus pés. Correto. Mas você não vai ter parte comigo se eu não lavar os seus pés. Aí Pedro, já, o jeitão dele, chegou e falou assim, poxa, então Senhor, lava tudo. É lógico que eu quero ter parte contigo, então lava tudo. Agora, o que é importante a gente destacar, o Nori, que é o seguinte, Jesus escolheu o caminho da humildade. É importante nós entendermos isso como seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, que Jesus escolheu o caminho da humildade. E ele obedeceu até a morte, e morte de cruz. Por isso que é importante nós entendermos, inclusive a mim mesmo, que a obediência está ligada à humildade. Elas estão interligadas, uma ligada à outra. Então é importantíssimo isso. Agora, o que nós pensamos também acerca disso, do exemplo do rei Acabe. E quando eu estava repassando isso, e lembrando do pessoal da mídia, a minha esposa até riu de mim, porque eu falei o rei Acácio, eu lembrei do Cássio e misturei, em homenagem ao meu amigo Cássio. Então, no rei Acabe, olha que interessante, ele foi um dos piores reis que existiu. Mas pelo fato dele se humilhar, Nori? O fato dele se humilhar, o que aconteceu? Deus poupou a vida dele. A gente vê que o rei Acabe, ele foi um dos piores reis que a gente já viu aí na história. E
Deus, né, naquele tempo preparou um profeta, né, Elias, para falar com ele a respeito, né, do que estava acontecendo. E então Elias foi lá, né, e falou com Acabe, né, e a gente fica impressionado, né, porque ele era envolvido com Jezabel, fazia tudo que era errado, né, mas ele teve uma atitude de humildade, né, ele ouviu o que Elias passou para ele, e então ele teve essa atitude de mudança a partir daí. Ele teve total mudança, né? Ele rasgou as suas vestes em atitude de humildade, né? Ele começou a usar roupas de saco, né? Ele começou a jejuar, né? Imagine isso, né? Isso é tremendo. E a gente vê o que de tudo isso. Ele começou a falar com as pessoas mansamente, diferente, né? Tratar as pessoas de outra maneira. Então, Acabe, ele teve uma atitude de transformação. E ele se humilhou. E o que aconteceu? Deus ouviu tudo isso. Deus, ele notou isto em Acabe. E aí, qual foi o resultado de tudo isso? Né? Deus novamente chama Elias e a segunda oportunidade, que Deus sempre vai nos dar, mais uma oportunidade, né? Deus volta atrás e concede que então Acabe, ele não sofreria mais aquilo que ele ia sofrer, né? Deus mudou de atitude, devido à humildade de Acabe. Ele então resolveu mudar a sua vida. A importância da humildade é que Jesus poupou a vida deste rei, que foi considerado um terrível rei. A importância da humildade, né? Agora, Nori, você na sua vida, sim, você já teve algum exemplo que você notou que faltou a humildade? Sim, já tive, sim. Tive no início, né, da minha vida cristã, eu, como exemplo, podia falar para vocês, eu trabalho com concertos e eu tive uma experiência muito, muito interessante, porque um cliente que eu atendi, consertar aqueles 3 em 1 antigo, né, isso faz um tempo, né? Muito tempo, hein, Nori? Muito tempo, hein? E eu então passei um orçamento para aquela cliente e tudo, e passou alguns dias, ela aprovou o orçamento, ela veio buscar o produto, e esse produto não estava pronto. Então eu peguei e falei para ela, olha moça, o produto ainda não está pronto. Daí ela falou assim, olha, só por Deus. Eu falei, puxa vida, só por Deus? Daí eu falei para ela, né, de uma forma assim, olha, Deus, essas coisas pequenas Deus não vai fazer, Deus vai fazer só as coisas grandes. Né? Essas coisas pequenas eu mesmo faço. E ela foi embora, eu fui para lá, a pessoa está precisando do aparelho, fui consertar. Peguei o aparelho em tudo, montei certinho, as pecinhas no lugar, tudo, uma coisa que já era comum do dia a dia. E eu liguei o aparelho na tomada, fumaciou tudo, saiu uma fumaça grandona. Falei, puxa vida, o que está acontecendo? Novamente, fui lá, desmontei, pus todas as peças novas no lugar e liguei na tomada, saiu fumaça novamente. Falei, puxa vida. Aí eu comecei a refletir, puxa, o que está acontecendo? Aí eu lembrei, puxa, eu falei que lá para a cliente, né, que ela falou que só por Deus mesmo, e eu falei para ela que Deus só agiria nas coisas grandes, as pequenas eu mesmo fazia. Falei, nossa, eu errei, hein? Né? Aí peguei um tempo, fui lá, orei, me arrependi, pedi perdão, né? Aí voltei lá, desmontei todo o aparelho novamente, liguei na tomada, o aparelho funcionou. Falei, oh, Senhor, o Senhor é bom. Excelente, Nori. É importante também a gente frisar, porque a Bíblia fala sobre isso, né? O que a Bíblia fala sobre? O que o orgulho precede a ruína. Ruína. Então você experimentou uma experiência bíblica, porque nós corremos esse risco. Quando nós somos autossuficientes, nos sentimos autossuficientes, né, eu e você, a gente está fadado à ruína. Eu tenho certeza que eu e você, nós não desejamos ir para a ruína, só que vai depender do nosso posicionamento, certo? Correto. Agora, o importante, que nós queremos destacar também aqui, que a humildade, ela faz com que o Senhor conceda graça. Você precisa de graça?
Nós precisamos de graça. O terreno para se começar a operação da graça é um coração humilde. É um coração que depende de Deus, que consulta a Deus, que consulta os amigos, que consulta os irmãos, que tem uma dependência. Agora, a humildade nos torna irresistível para Deus. Deus não resiste quando vê um coração, sabe, que está dependendo dele, um coração humilde. Ai, Deus, que poderia se dizer, parafraseando nos dias de hoje, que Deus se derrete pela nossa atitude quando nós temos uma atitude de humildade e de dependência. A humildade nos aproxima de Deus. Importante, quer ser próximo de Deus? Você conversar aí depois do seu G100, você fazer as reflexões, seja humilde. Seja humilde. Sejamos humildes. Agora, a humildade, ela precisa ser desenvolvida. Como é que se ganha a humildade? Como é que, de uma hora para outra? Não, ela precisa ser desenvolvida. O caráter de Cristo, ele vai sendo formado na minha e na sua vida. De que forma? É no dia a dia. A Bíblia declara, ele é o Deus que dia após dia nos cumula de benefícios. Então, é importante no dia a dia. Mas como é que funciona isso? É a gente reconhecer. Por exemplo, nós homens, tem uma dificuldade, né? Como os homens normalmente correm mais risco em relação a essa questão de orgulho, porque se sente autossuficiente por ser chefe da casa, por ser homem, né? Então a questão começa assim, por exemplo, reconhecer em quais áreas você precisa tomar uma atitude. A área das finanças, nos relacionamentos, nos negócios, até no seu próprio G100, né? Nos seus relacionamentos. Começa assim, você reconhecendo que essa atitude não condiz com ser manso e humilde, porque basta ao seu discípulo ser igual ao seu mestre. Então o mestre manso e humilde é o nosso referencial. Isso acontece de forma tranquila quando se dependemos dele, mas se não, a gente vai entender lá no final uma pergunta que nós vamos fazer, já vai aguçando o seu coração, que nós vamos checar isto, vai ter a oportunidade de nós checarmos isso. Agora, Nori, uma coisa importante que eu queria dizer para você aqui, Nori, fazer uma pergunta, há um texto aqui que eu separei para nós lermos, 2 Timóteo 3, 4, vamos ler os primeiros versículos do capítulo 3, do 1 ao 4, que diz o seguinte, saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprios, cruéis, inimigo do bem, traidores, precipitados e, cita aqui, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Aqui um detalhe que todos nós precisamos tomar cuidado, tanto eu quanto você, é o seguinte, no dia a dia da vida cristã a gente se acostuma com algumas coisas. Por exemplo, a gente se acostuma com graça e paz, com abraços, né? Agora está um pouco restrito, mas logo a gente vai se abraçar. Então a gente acaba se habituando, sabe? Eu sei fazer isso, aprendi a fazer isso, e nós corremos um grande risco. Porque a questão está, como é que está o nosso coração? Como é que está o nosso coração? Então, nos últimos dias, principalmente nesses dias da adversidade, nós corremos um grande risco. Tudo bem, só medo, só temor? Lógico que não. Mas muitas vezes nós achamos que nós vamos dar conta do recado. E agora chegou uma fase que nem eu e nem você vai dar conta. É necessário humildade, quebrantamento para se experimentar o melhor de Deus. Então, a humildade, nós destacamos aqui, o pastor César destacou, que é o seguinte, é o solo para que a graça floresça. Não prospera no solo do orgulho, a graça não vai prosperar. Nori, em relação a barro, né, o que você poderia falar, né? O que você diria barro, aí, Nori? Sim, barro, né, tem estágios, né? Tem um barro duro, né, um barro que é mais maleável, né, um barro bem mole que pode até escorrer das mãos. Mas a Bíblia fala, né, do oleiro, né? E o barro, para ser trabalhado, tem um ponto certo, né? Ele tem que ser moldável, né? E trazendo isso para a nossa vida, nós temos que sentir esse desejo, né, no nosso coração. Do quê? Ser moldado por Deus, né? Quando
muitas vezes na nossa vida, a gente endurece, né? Nós nos tornamos um barro duro. Não dá para trabalhar, difícil de trabalhar, né? A gente não dá mole, né? As pessoas veem como uma mensagem de Deus e a gente fecha o nosso coração, endurece o nosso coração. E aí não há trabalho de Deus na nossa vida. Nós continuamos passando pelas lutas, dificuldades. Então a gente precisa se moldar, né? Nos tornar esse barro, aquele barro que é trabalhado, né? Nós precisamos nos tornar humildes, um coração humilde, um barro trabalhável. É verdade, porque né? senão, né, Nuri, se a gente não lembrar que se o barro não for maleável, nada pode fazer oleiro. Não é verdade? Isso o pastor César citou, que me fugiu agora o autor, né, dessa frase, mas é a pura realidade. Como é que vai ser modelado se mantém de uma forma rígida, né? Então, e outro exemplo também, além do barro, quero passar rápido para você, que eu gostei muito dessa imagem da agricultura, me fascina, porque o reino de Deus tem muito mais a ver com a agricultura do que o processo industrial. Nós estamos na fase das indústrias, né? Mas eu gosto muito porque fala de semente, fala de trigo, fala de colheita, tem muito a ver com a questão da agricultura. E o exemplo do trigo e do joio é maravilhoso para nós entendermos o processo. Por exemplo, quando você vê a plantação de trigo, o inimigo vem, como diz a Bíblia, e planta lá e semeia junto o joio. Agora, as pessoas, tanto eu quanto você, falam, eu não quero o joio, vou arrancar. Jesus, sabe o que Jesus falou? Não arranca não, deixa os dois crescerem juntos. Na hora nós vamos ver a diferença. E qual é essa hora? A hora dos frutos. O trigo vai se destacar porque na hora que ele está cheio de frutos, o que ele vai fazer? Ele vai se inclinar. Isso é maravilhoso. Que exemplo lindo para mim e para você vermos esse exemplo do trigo e do joio. Cheios de fruto, quando você está cheio de frutos, ou uma árvore carregada de fruto, ela se inclina ou ela se empina? Quando se empina, mostra orgulho, né? Prepotência, soberba. Não, a humildade se inclina para que você possa desfrutar dos frutos, que você possa ter acesso aos frutos. Esse é o diferencial da colheita do trigo e na hora de você ver o que é um, que é o outro. O trigo vai se inclinar por causa do fruto e o joio vai ficar empinado, cheio de orgulho. Essa é a grande diferença. Agora, é importante, Noro, nós encerrarmos aqui, antes de termos as nossas perguntas, nosso trabalho, aqui para nós trabalharmos, como é que são as características de uma pessoa que é humilde? Por exemplo, o pastor César citou pelo menos 7. Nós vamos fazer um ping-pong rápido aqui dessas 7. Olha, por exemplo, como é que se destaca uma pessoa que é humilde de coração? Que ela tem uma vida de oração. Quando a pessoa não ora, quando eu e você não oramos, estou me incluindo também aqui, mostra o quê? Somos autossuficientes, somos arrogantes, a gente vai dar conta do recado. Então, a oração é fundamental. A oração mostra o quê? Porque é um diálogo seu com Deus Todo-Poderoso, Pai. Então mostra o quê? Que você está dependendo dele, você está conversando com ele. Principalmente nós que vamos tomar as decisões, né? Eu marquei aqui, por exemplo, quando você vai tomar uma decisão, como é que você faz? Sai fazendo, como eu já contei nos outros exemplos aqui, vou tentar me virar, e aí vem a ruína. Então essa dependência começa onde? Na oração. Você buscando o conselho do Pai, essa intimidade, esse relacionamento, rasgando o seu coração com o Pai. Na 2, o que você pensa do que foi citado? E nós temos também, né, o humilde de coração, ele é o quê? Ensinável, né? Ele se deixa tratar, né? Você fala com ele e ele tem a tendência a o quê? Querer melhorar a sua vida, melhorar o seu dia a dia, né? E porque se ele não tiver essa atitude de ser ensinável, ele vai se tornar o que é, não vai mudar nunca. O igual é igual, não vai mudar nunca. Ele sempre não vai mudar a sua vida, né? Deus não vai poder agir na vida dele. Por quê? Ele não é ensinável, né? Você mostra a ele o caminho, olha, segue aqui, meu amigo. Né? Ele continua seguindo o caminho dele. Fala, olha, eu costumo fazer desta maneira. Então Deus não tem oportunidade de trabalhar na vida dele. Ele não se deixa moldar por Deus, né? O próximo ponto, né, Dori? Sim, é reconhecer os seus erros. O humilde,
ele reconhece os seus erros. E quando ele é criticado, ele não se defende. Fala, sabe que você tem razão? Você pode ter razão, eu vou considerar o que você está falando. Certo? Então, ou seja, ele não vai dizer assim, por exemplo, assim, eu sei tudo, eu me basto. Não, ele vai reconhecer os seus erros. O próximo ponto que você destacaria, Nuri, da frase... A pessoa se alegra, né, com o sucesso dos outros, né, em todos os setores. O pastor César falou, citou até do trabalho dele e tudo, né, e a gente vê que isso daí, né, até uma frase muito legal, né, que ele deixou, né, a qual diz assim, ó, se você quer ver Deus operando maravilhas, trabalhe para o sucesso dos outros. Então Deus vai fazer maravilhas na sua vida. Isso é muito legal, né? A gente, no trabalho, na igreja, você poder servir as pessoas, ver elas crescerem, isso é muito precioso e Deus se alegra nisso. Então tenha prazer quando as pessoas alcançam sucesso. E seja você, né? Seja você um instrumento nas mãos de Deus para outro, né? Trabalhar também na obra de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito. Aprender com Jesus é maravilhoso, né? O próximo ponto eu destacaria o seguinte, da frase que o pastor César disse, é o seguinte, ele não considera nenhum trabalho pequeno demais para ele. Ele topa tudo. Por exemplo, o pastor César comentou que ele começou lavando banheiro. Eu acabei me identificando que eu também comecei assim. A igreja era grande, não tinha, no começo, aquela oportunidade de ter funcionários contratados. Depois ela cresceu, a sede cresceu e tal. Mas no começo, eram nós, cooperadores de diáconos, que fazíamos esse trabalho. E ele disse, o pastor César, que ele ficava cantando, que ele louvava o Senhor, limpando os banheiros. Isso é maravilhoso. Então, porque a arrogância, uma pessoa que é arrogante, fala assim, mas eu lavar o banheiro, eu arrumar uma cadeira. Ué, você sabe que eu aprendi uma coisa com o pastor Carlos Alberto, né, todos os nossos pastores, que você conhece uma igreja, sabe por onde? Uma forma de conhecer? Pelo banheiro. Porque o visitante vai vir, ele vai chegar lá e fala, nossa, a igreja está asseada, o banheiro está cheirosinho. Não é um banheiro, desculpa da expressão, é um banheiro de boteco, certo? Você sabe o que é isso. Mas é um banheiro limpo, onde você fala, nossa, aqui tem reino de Deus, é diferente as coisas. Lógico, pode ser uma eventualidade ou outra, uma criança, alguém usou, não ter feito de forma correta, mas a nossa preocupação principal é que seja isso. Então, qualquer atividade é uma atividade importante, colabora muito com o reino de Deus. A próxima que você pensa, Nuri? A pessoa humilde também, né, de coração, ela não se ofende facilmente. E sempre perdoa, né? As pessoas podem falar para ela qualquer coisa, né? Um amigo seu pode ser um amigo que vai trazer um assunto delicado para você, mas ela não se ofende, ela recebe aquilo lá como edificação para a sua vida, né? E quando há alguma dificuldade, que a gente sempre tem uma dificuldade, né? Principalmente com os mais próximos da gente, né? Então a gente perdoa rápido. Perdão é aquela coisa, não é uma opção. Ninguém tem vontade de perdoar, né? Puxa, hoje eu amanheci com uma vontade de perdoar. Não, né? Nós temos que fazer o quê? Né? Perdoar de pronto, né? Isso é muito importante. Muito bom, Nori, parabéns. E a última dessas frases importantíssimas é que uma característica do humilde é ser grato e satisfeito. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque Deus faz tantas coisas e Ele trabalha nos detalhes e às vezes a gente pode pensar assim, só em coisas grandes, mas é nos detalhes. Nos detalhes. Então, por exemplo, você teve um pequeno detalhe de crescimento, vibre, né? E seja grato, seja grato. Seja grato por aquilo que você tem, por aquilo que você tem hoje para comer. Você hoje está, por exemplo, assim, você está confinado, né? Você fala, não reclama, você tem casa para ficar. Eu sei que tem gente que está não vê a hora de bater perna, né? Mas o seguinte, agradeça pelo prazer de você estar descansando. Veja o lado bom das coisas, ser grato por cada detalhe. Uma pessoa agradecida por aquilo que Deus está fazendo nos detalhes, certo? Há uma frase muito importante, que ser humilde não é pensar menos de si mesmo, mas menos em si mesmo. Não de si, mas sobre si mesmo. Então, é uma grande verdade. Agora, para nós encerrarmos, temos as nossas perguntas aqui. Eu queria deixar para você, para nós trabalharmos, dá uma olhadinha aqui. Seguinte, presta atenção, hein? Presta atenção nessa pergunta. Você se considera uma pessoa orgulhosa?
Pegou, hein? Vou só avisar para você. Ó, por exemplo, o Nori aqui comentou, suavizar entre aspas, vai pegar pesado aí. É o seguinte, ó. O Nori comentou aqui a respeito do barro, né? Que tipo de barro você tem sido? Que tipo de barro você tem sido na sua casa, no seu trabalho, aqui na comunidade? Ah, agora não, agora eu estou tranquilo porque eu não estou indo na comunidade coletivamente. Não, estou me referindo a isso, né? No seu dia a dia, nas áreas da sua vida. Será que tem áreas da sua vida que você está enrijecido, achando que você é autossuficiente? Faça essa pergunta para si mesmo e nós vamos bater o nosso papo aí. Né? Então, repetindo aqui, você se considera uma pessoa orgulhosa? E que tipo de barro você tem sido? Porque olha que a Bíblia diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Ele concede graça aos humildes. Bem, o Nori vai encerrar aqui orando. Vamos lá, Nori. Vamos abençoar você nessa noite. Amém. Pai, te rendemos graças nesta noite, pedindo a Ti, Senhor, um coração humilde, um coração, Senhor, perdoador. Nós precisamos disto, Pai. Abençoe, Senhor, as reuniões das células, abençoe cada líder, abençoe, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que nada venha faltar, Pai. Que tenhamos, Senhor, oh Deus, este coração, um coração humilde, de acordo com o que o Senhor preparou. Em nome do Senhor Jesus. Nos livre, Senhor, de todo o mal, de toda a armadilha do inimigo. E seja assim, Senhor, tudo para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez. Uma boa noite. Boa noite, queridos. Graças a Deus, uma excelente célula. Lembre-se, nós amamos muito você. Vamos você.